Você quer saber o que mais cai na prova da UERJ? Oi, eu sou a Bárbara, estudante de Medicina da UERJ, e nesse vídeo eu vou falar sobre os assuntos que mais caem no nosso vestibular. Vamos lá? Eu vou apresentar para vocês o top 3 de cada assunto, então vamos começar aqui pela prova de linguagens. Essa análise foi feita com base nos últimos 5 anos, e nos últimos 5 anos a gente teve 160 questões de português. E o assunto que mais apareceu foi procedimentos de coesão e coerência, com 31 questões. Dentro desse tema tem diversos subtemas, e aí eu destaco aqui condições de interpretabilidade, que é o que a gente vê que aparece muito na UERJ, que são as questões de interpretação, e também relações entre as partes do texto, que é basicamente o que o tema diz, que procedimentos de coesão e coerência. A coesão ali mesmo dentro do texto que pode aparecer em alguma questão. O segundo tema que mais apareceu nesses últimos 5 anos foi formas de articulação de ideias, com 28 questões. Dentro desse tema, o que mais apareceu foi fato, opinião, com 32%, generalização, particularização, contra-argumentação e ênfase. E dentro desse tema estão aqueles subtemas que a gente sabe que são carta marcada na prova da UERJ, que são as figuras de linguagem. Então, dentro desse subtema tá eufemismo, personificação, metonímia, metáfora, antítese, hipérbole, ironia, metalinguagem, formação de palavras, conhecimento lexical e expressões idiomáticas. Então esse foi o top 3 de português, procedimentos de coesão e coerência, formas de articulação de ideias e relações semânticas. Vamos agora para a prova de matemática. Nos últimos 5 anos a gente teve 81 questões de matemática e o top 1 foi números reais, com 19 questões. Dentro desse tema estão aquelas questões que você precisa acertar, são as questões que aparecem ali, que são as questões fáceis, que estão logo no começo da prova de matemática. Então os subtemas desse tema são razões, porcentagem, proporções, regra de 3 e divisão. Então, aqui não pode errar, tem que estar na ponta da língua. Porque além de ser o assunto que mais aparece, também é o assunto mais fácil da prova. O top 2 de matemática é figuras no plano, com 17 questões nos últimos 5 anos. Aqui dentro tá distância, ângulos, áreas, perímetros, simetrias e homotetias, relações trigonométricas, circunferências e círculos, polígonos e relações métricas. O top 3 de matemática é sucessões, com 11 questões nos últimos 5 anos. Aqui dentro de sucessões estão as sucessões geométricas, por recorrência, progressão aritmética, juros simples e compostos. Então esse foi o top 3 de matemática, números reais, figuras no plano e sucessões. Vamos falar agora da prova de biologia. A prova de biologia teve 51 questões nesses últimos 5 anos e o top 1 foi sistemas vitais de animais e vegetais, que é basicamente fisiologia, tanto fisiologia animal quanto fisiologia vegetal. Como subtema que mais aparece aqui tem circulação, digestão e absorção de alimentos e funções dos hormônios no metabolismo, respiração e sistemas reprodutores. Já o top 2 é biodiversidade. Dentro de biodiversidade estão teorias e conceitos de evolução, características gerais dos principais grupos de seres vivos. Vamos agora para o top 3, que é sobre citologia. Dentro de citologia a gente tem as funções das estruturas e organelas e as fases da divisão celular. Então esse foi o top 3 de biologia, com sistemas vitais de animais e vegetais, a famosa fisiologia, biodiversidade e citologia. Agora, para química, a gente teve 50 questões nos últimos 5 anos e o top 1, sem dúvidas, foi funções químicas. Dentro de funções químicas, a gente encontra isomeria e classificação e nomenclatura das substâncias orgânicas e inorgânicas. O segundo tema que mais apareceu na prova de química foi cálculo estequiométrico. Aqui dentro desse tema a gente tem quantidade de matéria, de massa e de volume nas condições normais, fórmula percentual, mínimo molecular. O terceiro assunto que mais apareceu na prova de química nesses últimos 5 anos foi soluções. Dentro de soluções a gente tem diluições e misturas, unidades de concentração expressas em percentagem, grama por litro e em quantidade de matéria. Então vamos para a física aí, que é o terror da galera de humanas, inclusive era o meu. Nos últimos 5 anos, física teve 53 questões e o assunto que mais apareceu foi leis de Newton. Dentro desse assunto, a gente tem movimento uniforme e uniformemente variado, massa, velocidade, aceleração e força, e a matéria em equilíbrio e movimento. O segundo assunto que mais apareceu foi fenômenos elétricos e magnéticos, ou seja, a famosa eletricidade. Aqui dentro a gente tem resistores, lei de Ohm, circuitos elétricos, carga, corrente, potência, campo, potencial elétrico,
geradores e transformadores, indução eletromagnética, campo magnético, fluxo e lei de Faraday. O terceiro assunto que mais apareceu na prova de física nos últimos 5 anos foi lei de conservação, com 8 questões, e aqui dentro a gente tem momento linear, energia cinética, força-peso, trabalho, energia potencial, energia mecânica, colisões unidimensionais elásticas e totalmente inelásticas. Indo aqui para a última disciplina, a gente chega em Ciências Humanas, que teve 160 questões nos últimos 5 anos, e o assunto que mais apareceu e com certeza vai continuar aparecendo, principalmente nesse ano que está sendo super importante, é Relações Internacionais no Mundo Contemporâneo, com 42 questões. Então aqui a gente tem movimentos nacionalistas, rivalidades regionais e étnico-culturais, disputas territoriais, organização política na formação dos Estados nacionais, globalização, fragmentação territorial, política, social e cultural na contemporaneidade, imperialismo, neocolonialismo, Guerra Fria, conflitos políticos, revoltas, revoluções liberais, enfim. Esse ano tá recheado de assunto para cair esse tema aqui na prova da UERJ, então isso aqui é certo que vai aparecer. Então tem que estar aí na ponta da língua, inclusive sabendo as atualidades. O segundo assunto que mais apareceu na prova de Ciências Humanas foi o processo sócio-histórico de constituição da sociedade brasileira. Teve 26 questões nos últimos 5 anos. E aqui a gente tem autoritarismo, resistência política, características e impasses da ordem democrática, então com certeza aparece aí ditadura, né, que é o assunto que está sempre dentro da prova da UERJ, heranças coloniais, hierarquia, exclusões sociais, conflitos e negociações políticas na formação, consolidação e transformações da organização do Estado. Já o terceiro assunto que mais apareceu nos últimos 5 anos na prova de Ciências Humanas foi expansão urbana no mundo e no Brasil contemporâneo, a urbanização. Aqui dentro, o subtema que mais apareceu foi processos espaço-temporais de formação da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas também tem redes, hierarquias, territorializações, formas espaciais e dinâmicas sociais da urbanização. Então, pessoal, esse foi o top 3 de todas as disciplinas dos últimos 5 anos de prova da vestibular da UERJ. Se você ainda tem dúvidas sobre como se preparar para a prova da UERJ, eu vou deixar aqui em cima um outro vídeo onde eu explico passo a passo de como você conseguir estudar e se preparar de forma efetiva para essa prova. Não esquece de se inscrever aqui no canal porque vem muito conteúdo bom por aí e a gente se vê no próximo vídeo.